Eu sou o Alexandre Meiken e a minha monografia foi intitulada Representação da População LGBTQI+, uma análise de conteúdo dos portais Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo. O objetivo principal foi analisar a representação em 74 reportagens dos dois portais, verificando aspectos como as editorias, periodicidade, identidade mais representada, tipos de fontes e o papel dessas fontes. Os portais eles foram escolhidos devido à grande circulação nacional e o ano de 2019 foi definido devido à celebração dos 50 anos da Revolta de Stonewall. É um episódio que marcou o surgimento dos movimentos sociais em prol dessa comunidade. Dentre as hipóteses estão que o conteúdo geralmente é predominantemente associado à editoria de cultura ou violência, uma tendência de representação de homens gays, maior quantidade de pautas também em períodos específicos. As fontes também geralmente são associadas a vítimas de violência, instituições, principalmente religiosas ou movimentos sociais. E quanto ao papel, geralmente alternam entre vítima ou como um desvio de conduta à norma da sociedade. Então a escolha do tema ela foi devido principalmente ao dever profissional de jornalista, no qual o artigo 6º do Código de Ética diz que ele deve se opor ao autoritarismo, defender os princípios dos direitos humanos e combater a perseguição e a discriminação de qualquer outra natureza. Além disso, há um relatório do Grupo Gay da Bahia indicando que em 2018 houve 420 mortes de pessoas LGBTs, tornando o Brasil o país que mais mata LGBTs. E eu considero também um artigo usado no referencial no qual foi constatado que a identidade sexual está vinculada a uma situação de abjeção e violência, além da redução da diversidade sexual em uma única hegemônica, no caso dos homens gays, deixando as outras de lado. Então, pensando nisso, eu entendo que há uma necessidade de educação e reflexão sobre o tema para combater a discriminação e a violência. Então, no referencial teórico, eu comecei com conceitos básicos para situar o leitor, em seguida um histórico contextualizando a sociedade e o marco zero que iniciou os movimentos sociais, consequentemente a chamada imprensa gay. Como autores eu usei principalmente Foucault, Guacira Lopes Louro e Richard Scholze para contextualizar a sexualidade e a questão da sociedade, e Flávia Pérez para o desenvolvimento da imprensa gay no Brasil. Após isso, eu usei Nelson Traquina para falar sobre o jornalismo e a formação das notícias, falando desde a teoria do gatekeeper até as teorias construcionistas. Tudo isso para relacionar com o resultado da análise de conteúdo, trazendo uma reflexão sobre o modo de produzir jornalístico. A análise ela teve duas partes. A primeira, com 74 reportagens filtradas usando o termo população LGBT, e para chegar ao resultado foi necessário criar categorias para analisar as fontes e a representação, ficando da seguinte forma. As fontes foram definidas como, as categorias, no caso de fontes, foram definidas como poder, vinculado a uma instituição, movimentos sociais, especializadas ou testemunhais, sem necessariamente a pessoa fazer parte da população LGBT+. Já a representação foi categorizada como vítima, quando a pessoa foi alvo de violência e está dentro da reportagem, como destaque, como citação apenas, ou como um desvio da norma, quando há um tom de subversão ao se referir a uma pessoa LGBT+. Já a segunda etapa foi feita uma contagem de reportagens somente usando os termos gay, lésbica, bissexual, transexual, para verificar qual tem mais representação e qual editoria mais frequente. Como resultado, observou-se que, de modo geral, as hipóteses elas foram confirmadas e houve uma predominância de reportagens referentes à violência e discriminação e também política. Sobre a periodicidade, houve predominância de pautas, principalmente entre o período de maio a junho, momento em que há datas importantes para essa população. Sobre as fontes, predominaram fontes ligadas ao poder e testemunhais. Já a representação foi mais em relação à citação, seguida de destaque, onde houve nos destaques um predomínio de representações de homens gays seguidos de mulheres trans.
Para a segunda etapa, foi constatado que o maior registro foi do termo gay e, como editoria, um maior registro em editorias de cultura e entretenimento. Uma observação também é que um dos jornais se mostrou mais inclusivo ao citar outras identidades como queer e intersex. Com essa análise também é possível fazer uma reflexão com relação às teorias do jornalismo, como por exemplo a do gatekeeper, na questão da sazonalidade, significando que o tema ele não foi aprovado por algum motivo durante o ano, somente em períodos específicos. Já a teoria instrumentalista e o estudo da parcialidade, eles podem ser relacionados com a implicação social dessas notícias, onde o fato de ter uma identidade específica mais representada ou um assunto específico reforça um ponto de vista dominante da sociedade. Por fim, a teoria interacionista, ela pode ser relacionada ao tipo de veículo, um portal, onde exige um trabalho rápido, portanto os assuntos precisam ser mais focados no imediatismo, e além disso a prática ela é voltada para cumprir horas de fechamento. Então isso pode ser observado em um caso específico citado na monografia, dando a impressão de que não tinha outro material para publicar, então eles aproveitaram o gancho da sazonalidade para veicular o texto. E também a concorrência entre os promotores e os produtores de notícias, que podem indicar a escolha de algumas pautas, como por exemplo o reforço de dados sobre a violência e a cobertura de eventos em períodos específicos. Bom, eu espero que essa pesquisa ela possa trazer mais reflexões, principalmente sobre os critérios usados na seleção de notícias, de modo que se tenha mais representação ao longo do ano, além de maior diversidade dos assuntos. Então eu me coloco agora à disposição para responder eventuais dúvidas e questionamentos. Até mais!